Saudações tricolores, canal do Marão na área para falar um pouquinho do seu, do meu, do nosso São Paulo, mais em específico desse bom momento de recuperação que o clube vem atravessando. Eu atribuo muito esse bom momento ao técnico Rogério. Confesso a vocês que quando ele veio, o nome dele foi confirmado para assumir o São Paulo, eu fiquei um tanto quanto receoso, um tanto quanto preocupado. Muito por conta da primeira passagem dele no clube. É um cara extremamente vitorioso, um cara extremamente competitivo, sério no que faz. É um cara que ama o clube, que conhece o São Paulo, porém a primeira passagem dele no clube não foi boa. Fomos eliminados de forma prematura em torneios. No próprio Campeonato Brasileiro ele deixa a gente numa situação delicada, traz ali alguns jogadores contestados e o clube não vai bem. É demitido, assume o Fortaleza, vai bem por lá, é verdade. Porém, ao meu ver, ele se dá bem no Fortaleza, porque ele chega num clube com menos pressão, onde os jogadores queriam crescer no cenário do futebol nacional e olhavam para o Rogério como um mito ainda, como aquele jogador ex-atleta que tinha acabado de encerrar a carreira no São Paulo e olhavam para ele como um mito. O Rogério, aquela admiração, o Rogério veio treinar o Fortaleza. Recebe carta branca da diretoria, revoluciona de certa forma o clube e vai bem por lá, tanto na primeira quanto na segunda passagem no clube. Na primeira passagem ele deixa o clube, assume o Cruzeiro e ali ele enfrenta um problema que eu já imaginava que ele teria, que é comandar jogadores consagrados, jogadores que eram rivais em campo, na época de jogador, eram rivais e viam o Rogério como aquele jogador técnico de difícil acesso, de difícil relacionamento. E aí ele foi fritado no Cruzeiro, é mandado embora, assume o Fortaleza novamente, vai bem por lá, sai do Fortaleza e assume o Flamengo. Quando ele assume o Flamengo, ele ganha alguns títulos por lá, o Campeonato Carioca. O Flamengo, até então, na época era meio que absoluto, os rivais estavam aquém, não fez mais que obrigação. Muitos torcedores do Flamengo diziam por lá. Ganha um título em cima do Palmeiras em um jogo só nos pênaltis e ganha o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, acredito muito mais que tenha caído no colo do Flamengo, do próprio Rogério, do que o próprio mérito em si do clube e do técnico. São Paulo, por vezes, esteve na liderança, o próprio Inter na última rodada, era só fazer o dever de casa, e o título acaba caindo no colo do Flamengo. Quando ele volta para o São Paulo, minha preocupação era muito por conta desse histórico dele. É inegável, como eu disse para vocês no começo do vídeo, que ele conhece muito de futebol, porém eu lembrava muito do que ele tinha apresentado enquanto técnico. E a grande mudança do São Paulo num todo se dá quando ele coloca o dedo na ferida do clube, não só do São Paulo enquanto time, mas do clube. Ele aponta os defeitos da estrutura do São Paulo, a falta de água na piscina, aos profissionais que trabalham meio período, os jogadores que vão embora. Então essa falta de profissionalismo no clube afeta no campo. E hoje, no futebol competitivo que a gente vive, se a gente não for estruturado, se a gente não tiver um mínimo de estrutura para oferecer para os jogadores, fica difícil de cobrar. E a partir desse momento que ele coloca o dedo na ferida, ele joga toda a responsabilidade para a diretoria, para os jogadores, e une o São Paulo como um todo. Os jogadores começam a entender o recado de como é o São Paulo, do que é o São Paulo, o clube, São Paulo Futebol Clube, começam a jogar de uma maneira mais intensa, com mais vontade, com mais raça. A diretoria começa a entender que para o clube funcionar, para o time ser campeão, o básico precisa funcionar. E a partir desse momento que ele coloca o dedo na ferida, o São Paulo vira a chavinha. É aquele episódio da falta de água na piscina. Então, para mim, ali está a mudança, a preocupação do Rogério enquanto São Paulino, de mudar o São Paulo, de trazer o São Paulo novamente nos trilhos, de reestruturar o São Paulo enquanto clube. Por isso que hoje, acredito que vocês também tenham essa sensação, que temos novas expectativas boas para o restante da temporada. Se a gente vai ser campeão ou não do Campeonato Paulista, dos demais campeonatos, eu não sei.
Ainda acho que o Palmeiras é favorito, porém a expectativa é boa para o restante da temporada, muito por conta disso. O Rogério colocou o dedo na ferida dos problemas estruturais do São Paulo e o clube começou a se mexer. Minha opinião é essa, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem like para quem gostar. Por enquanto eu vou fechar aqui. Saudações tricolores. Até breve.